Hoje eu estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Isso aqui é mais uma parte de atualizações de maio. Pediram aqui para fazer um vídeo aqui, ó. Faz uma série falando de alguns filmes ou série como Westworld ou Carbono Alterado. Eu vou falar desses dois então. Eu coloquei aqui também, anotei o filme 13º Andar, né? Tem muitos filmes. Deixa eu colocar aqui só pra gente ter uma ideia do que tô falando. Filme 13º Andar. Então o filme é esse aqui. Filme, se não me engano, é de 99. Assisti recentemente, né? Vai ter alguns spoilers, né? Porém, o filme é de 99. Então quem não assistiu, então eu não querer estragar o filme. Mas eu vou dar a ideia base aqui do filme. Esse 13º Andar. Não só esse filme, mas muitas séries, né? Eles tentam abordar a questão da nossa realidade, da realidade que a gente vive. Bom, eu não sei se a pessoa vai conseguir despertar com isso, né? Mas ela vai ficar ciente da realidade que ela está inserida, né? Então, é uma coisa boa. Você tem alguma noção, né? Uma mínima noção da realidade que você está inserido. Esse filme é interessante, o 13º Andar, que as pessoas ali fazem uma máquina, cria todo um equipamento, né? Como se de inteligências artificiais, né? Cada servidor, né? Digamos assim, cada servidor é um personagem, né? E coloca esses personagens numa história, né? Uma história de 1930, né? E a pessoa ela vai se conecta e entra dentro dessa história, né? Como se você queria o indoors, né? Que é a internet que você vai entrar dentro da internet, né? Então você entra naquela realidade. Então eles criam essa realidade, né? Com personagens todos, né? Aí tem aquela questão dos personagens adquirir autociência, né? Como se os personagens adquirissem consciência, né? Então é um filme que aborda isso, né? Com foco como se a nossa realidade fosse essa realidade criada, essa realidade artificial que não existisse, né? Então é mais para cutucar, né? É uma coisa que eu não acredito que isso aqui realmente de fato existe, embora tenha muitas linhas até científicas falando que isso aqui é tudo uma realidade virtual criada, né? Por ETs, né? Então, eu acho que vai muito do que você sente, né? Você sente que está vivo, né? Realmente, a manipulação é criada, então isso que confunde muito, leva muitos a acreditar nessas hipóteses. Então, é um filme interessante, né? Que aborda essa criação em escala, né? Como se uma criação também fizesse isso, né? E criasse a várias escalas, como se criassem dimensões. Então, é bem interessante. Tem o filme Westworld, o filme não é um seriado, né? Westworld e o Carbono Alterado, que também eles pegam muito isso. Bom, seriado, o Netflix aqui. Então esse aqui, né? Tem que é a capa do filme. Eles fazem lá uns corpos artificiais, criaram uma cidade, um parque temático e colocam os personagens, né? Como se fosse o filme lá do 13º Andar, só que real, né? Criaram os personagens e cada personagem com história, com roteiro e as pessoas vão no parque, né? Vamos supor, ali é no Westworld, né? Então é um filme um cenário de Velho Oeste. Então as pessoas vão lá e fazem o que querem, né? Então é essa a ideia do parque, para elas poderem fazer o que elas não vão fazer na sociedade, faz lá no parque. E as pessoas que elas vão matar aqui, né? Que seriam os anfitriões do parque. Depois do final da história lá, eles são recuperados, né? Recuperados, dão um reset na memória e joga de volta na história, né? Ou seja, faz alusão às reencarnações que temos, né? Depois do final, você vai lá, dá um reset e volta com a memória apagada, revivendo histórias, né? Mas no caso ali, volta no mesmo corpo. A gente fica trocando de corpo, tem que nascer, tem que ter todo esse processo, né? Então, assim, são seriados, né? A questão que eu me foco aqui, como eu já me foquei anteriormente, é por que
né, a mídia, esse sistema da Matrix vem dando esses toques, né? Como que eles permitem dar esses toques, né? Aqui é interessante porque são corpos que são recuperados, então são praticamente robôs, né? Eles são programados para o nível de sentimento, o nível de inteligência, de empatia. Então tudo isso é programado e dosado para cada personagem. Então aqui, olha o spoiler. No final da série, acho que da primeira série, o personagem, né, começa a se tocar, começa a adquirir autoconsciência, começa a lembrar o que ele viveu antes de ser apagado, né? E, ou seja, se rebelando, ele chega até as pessoas que programam tudo e tá lá e vai lá e coloca tudo no máximo, né? Tipo, inteligência, tal, tudo máximo, né? Ou seja, eles são uma criação, né? Os humanos criaram eles para diversão, né? Porém, eles se tornam uma raça superior ao humano, porque não morre, né? E você aumentou a inteligência ao máximo, é mais inteligente, né? Então, assim, o nível, né, tudo que pode, habilidade, né, tipo um Matrix, assim, né, colocar habilidade, essas coisas e tal, vai lá, coloca no máximo. Então fica uma raça superior à raça humana, né? Então fica aquela coisa dos deuses, né, temerem a criação porque podem ser superiores aos deuses, né? Essa coisa de que nós tivemos DNA manipulado, né, depois tentaram nos deixar presos, né, tentaram nos esconder a verdade para que nos superemos eles, né? E é interessante porque eu acho que assim, se você cria algo novo, que nem dizem, né, que tem lá o Corey Goode, lá com as entrevistas com o David Wilcock, fala que tem lá 22 raças na Lua que fazem essas experiências, né? Muitas dessas raças encarnam, seus membros acabam encarnando, que pode ser até muitos de nós, né? Se a ideia de você criar algo novo não é criar algo melhor, não é sempre aperfeiçoar, né? E o ser humano, o corpo que nós utilizamos, é isso, né? É hibridização, é aperfeiçoamento, né? Não criar apenas uma raça escrava, como lá nos Anunnakis, né? Mas isso veio continuando, né? Foi com algo continuado para tentar melhorar, né? Criar a raça, sempre uma raça melhor, sempre um projeto melhorado, assim como que é todo o nosso sistema. Esse sistema ele funciona assim, você sempre lança, né, versões melhores de um produto, né? E o objetivo é esse, né? Então os corpos deles também, creio, né? Muitos desses ETs também passaram por esse processo de criação e agora eles procuram esse aperfeiçoamento, né? Que nem no caso dos Greys, que se aperfeiçoaram até se estragarem, né? Se estragou a raça deles, então tem que buscar a hibridização. Então criar algo melhor que não vai ter esse problema, né? E esse seriado aqui ele coloca isso, né? Não da forma que eu estou falando, mas ele, né, acaba acontecendo isso. Né, não sei porque está começando agora a segunda parte lá e, né, e parece que encaminha para isso, né, que eles vão querer dominar o mundo, né, aquela coisa toda. É um seriado para adulto, né, é muito violento, né, muita cena de violência. Então assim, não é muito recomendado, né, é interessante, mas é aquela coisa, né, como você chama a atenção das pessoas normais? Porque as pessoas gostam de ação, gostam de violência, então tal, né, coloca esse tipo de documentário. Vamos ver o Carbono Alterado, né? Essa aqui é outra série, também vi recentemente, eu acho que está na primeira temporada. É semelhante ao Westworld, né? No anterior, a consciência deles, né, que podemos chamar de consciência, está no cérebro, né? Eles plantam lá um negócio que arranca assim o topo da cabeça, tem tipo uma esferinha assim, né, que está lá dentro, lá que está todos os circuitos, lá, as configurações que eles programam. Nesse carbono alterado, uma empresa ela faz um dispositivo, né, que ele implanta na base da nuca, né, onde vai guardar a consciência da pessoa, é como se fizesse o backup da consciência dela. Então, se perder o corpo, vai lá, retira aquilo, né, se salvou aquele aparelhinho, né, e implanta em um outro corpo sintético, né, que eles criam corpos, né, vai lá, um monte de coisa. Então, aí fica no seriado, vai ter lá os Matusa, né, os Matusalém, as pessoas que vivem para sempre, né, que estão, digamos, muitos anos, né, vivendo, que são ricos, milionários e podem pagar, né. Então, eles colocam qual que seria o problema da imortalidade, porque só as pessoas que pudessem pagar por elas virariam imortais, né. Então você imagina essas pessoas que controlam o mundo,
né? Mesmo morrendo eles conseguem, né, manter essa sucessão de controles, imagina se não morresse, né? Então assim, coloca essa ideia, né, de continuidade, de que esses seriados eles passam muito essa ideia de continuidade, de que nós não morremos, né, de que nós não somos o corpo. Eu acho que é o principal do que eles estão passando nisso daí, né? Você não é o corpo, né? As pessoas acho que precisam entender isso. Não somos o corpo. Bom, e disso, né, vai derivar várias questões. Então aí o filme ele coloca assim a animação, coloca a forma do jeito deles, né, de como pensar, de como seria, né? Bom, é filme de ficção e coloca mais a ideia do que o humano atual tem, né, de futuro, de como as coisas seriam. Mas eu acho que o principal, né, o mais interessante que a gente pode pegar é que, ó, não somos o corpo. Né, essas séries elas vêm, né, explorar bastante isso. Sobre a possibilidade de se fazer essas coisas no real, né, sim, né, é uma possibilidade, mas digamos não para nossa realidade, né, para outras realidades, outros seres, outros mundos, né, que eu acredito que já sim, já tem esses dispositivos, mas são seres que não teriam que ser seres que não almejam a imortalidade, né, porque você querer ser imortal aqui é você querer ficar preso eternamente, né, porque isso aqui é uma prisão, isso aqui está muito longe da realidade que o ser humano, que o homem cósmico, o ser cósmico pode viver, né. Para complementar esse vídeo, eu busquei, né, eu acabei vendo, né, na internet uma matéria, né, falando aqui, ó, 19 crianças que talvez, deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para a gente ver, 19 crianças que talvez te façam acreditar em vidas passadas. Perguntamos aos nossos leitores se seus filhos já tinham comentado sobre lembranças de vidas passadas. As respostas que recebemos foram assustadoras. Né, a gente pode tirar isso de assustadoras, porque é um site que, né, não é bem espiritualista, eu não lembro, a BuzzFeed, né? Desculpem, eu não tenho o link aqui, que eu esqueci de salvar, mas eu salvei aqui as respostas das crianças, né? Aqui, vamos lá. Ó, minha filha, de 4 anos, me contou sobre a vez em que foi nadar no lago e ouviu sua mãe gritando aterrorizada, enquanto ela afundava sobre os patos. Depois, ela se lembra de ter dormido e quando acordou, eu era sua nova mãe. Então, minha filha, de 4 anos, me contou, né, sobre a vez em que foi nadar no lago e ouviu sua mãe gritando aterrorizada enquanto ela afundava sobre os patos. Depois, ela se lembrava de ter dormido e quando acordou, aí já estava com uma mãe nova, né? Então, assim, uma pessoa que teria desencarnado quando criança. Então, assim, deixa eu comentar um pouquinho mais. A gente está no tempo de mudanças, eu acredito, né, que estamos no tempo de mudanças, de transformações, e as consciências na Terra, elas vêm sendo preparadas para essa nova realidade, né, tanto que você já tem muita criança já nascendo, né, hoje as crianças nascem de olho aberto, né, já não é na nossa época que era fechado, e nossa, sem cabelo, sem nada, né, as crianças já, daqui a uns tempos vão nascer andando, então assim, a raça está progredindo, né, tá havendo, digamos, uma evolução, né? As crianças vão ser mais inteligentes, as crianças dessa era, porque é aquela coisa do trabalho com a informação. A sua inteligência você vai desenvolver como? Dinâmicas, né? Tipo, como vamos supor, uma criança que você ensina ela a jogar xadrez quando é criança, né? Criança quando é criança. Mas assim, você ensinou ela a jogar um jogo de dama, né? Jogo de memória, tal, um xadrez, ela vai ser mais inteligente. Ela vai trabalhar com mais informação. Então, assim como o músculo, você fez lá exercícios, você vai ficar mais forte, o cérebro é a mesma coisa, exercitou, leitura, vai ficar mais inteligente, né? E hoje, as crianças nascem trabalhando o cérebro, né? Não nascem, né? No decorrer, porque elas vão ter acesso à internet, à informação, aos celulares, né? Então, tudo isso elas vão trabalhar sempre mais a mente delas. Então, vão ser mais inteligentes. Não é como a nossa era que tinha o que a televisão, que ficava vendo aquele Tom e Jerry, pica-pau, né, coisa que não é estímulo para a mente, né, você fica lá entorpecido, não, entendeu, né?
Então assim, é algo diferente. Então a raça ela está progredindo e ela está sendo preparada. Então essa raça já está sendo preparada para uma nova realidade. Então é de onde vem todos esses seriados, esses filmes mostrando essas possibilidades que já vai além, né? Além do, digamos, do senso comum, né? Do que a gente entendia na nossa época, né? A gente entendia um pouquinho de espiritualidade, mas eles vão um passo além. Eles começam a colocar a tecnologia, né? Como que é feito, como que é possível é feito. Então traz as explicações, né, as possibilidades, né? Então se traz muita informação, né? Talvez para preencher essas crianças que vêm sedentas de informação, né? E conduzi-las, né? Aí é aquela coisa, vai de cada um, né? A Matrix creio que continua, né? Mas cada um vai ter os seus meios de saída. Quanto mais informação, talvez, né, pode ser um pouquinho pior. Mas se você tem aquela informação que te conduz a um caminho, né, que te dá uma dica, né, o resto vai, digamos, do espírito de cada um. Então aqui é só os exemplos, né, de como isso já está acontecendo. Aqui o 2. Minha sobrinha de 2 anos apontou para as torres gêmeas na TV e disse muito claramente: eu morri. Um canal de notícias estava passando uma reportagem sobre os ataques 11 de setembro. Minha sobrinha então apontou para a TV e se virou para minha cunhada e disse: eu morri, né, assinalando que teria morrido ali nas torres. Meu sobrinho de 4 anos fala o tempo todo que estava no Titanic. Ele disse que estava com sua esposa e que estava muito frio. Toda vez que ele assiste um filme com barcos ou cenas com muita água, ele fica assustado e pede para desligar a TV. Né, aqui, ó, criança de 4 anos, criança de 2 anos. O 4. Meu filho de 3 anos me disse que já tinha sufocado alguém. Então perguntei se ele sabia o que essa palavra significava. De 3 anos, né? Ele disse que significa segurar um travesseiro na cabeça de uma pessoa até ela parar de se mover. Perguntei quando aconteceu isso e ele respondeu: há muito tempo, né? Quando meu filho tinha 2 ou 3 anos, ele falava que era um adulto que andava a cavalo na floresta. Ele disse que um dia se machucou, depois tudo ficou escuro e a próxima coisa que ele se lembrava era de estar comigo. Eu perguntei onde ele tinha se machucado e ele apontou para a marca de nascença na sua barriga. Então algumas marcas, né, alguns traumas, né, são tão fortes que marcam seria o perispírito, né, ou a alma, né, que vale relembrar aqui o caso da bomba atômica. Se o garoto ali se machucou praticamente, eu acho que numa farpa, né, de um pedaço de galho, né, que devia ter entrado na barriga dele, né, e isso passou, ficou evidente na outra vida, ou é algo psicossomático, né, que a pessoa fica... Creio que não, porque vamos supor, é um ferimento de um dia só, né? Se é algo que perdura a vida toda, mas algo de um dia só, né, você ficar aquilo gravado na memória tão forte para marcar, né, a próxima vida, então pode ter, né, algo que realmente danificou a estrutura extrafísica dele, né, para sair na próxima vida. Então é uma coisa assim bem séria, né, isso daqui, né? Como a bomba atômica, né, de um dia só e marca a pessoa. Ela acaba com a estrutura extrafísica. Minha filha teve um pesadelo em que estava brincando com bonecas de papel no banheiro de sua mãe quando um homem entrou e matou ela e seu irmão. Ela nunca viu bonecas de papel antes. Então ela sonhou algo que, né, teria acontecido. Então eu pesquisei e descobri que uma garota da idade dela foi assassinada enquanto brincava com bonecas de papel no banheiro de sua mãe nos anos 70. Meu primo de 3 anos nos disse que já foi um homem chamado Ghazi, que morava na Síria, e que os caras maus cortaram seus dedos e por um e outro atropelaram com jipe. Um por um e atropelaram, então, torturaram ele, né? E atropelaram com o jipe. Então a criança, eu acho que ela fala disso até com uma certa naturalidade, né? Porque assim, aquela coisa da inocência da criança. Um dia meu irmão de 2 anos de idade começou a descrever detalhadamente como é o processo de fazer pizza. 2 anos de idade. Por exemplo, quais são os passos para manter o fogo aceso usando um forno de tijolos e como a massa crescia. Ele nunca viu ninguém fazer uma pizza antes. Então, meus pais perguntaram como ele sabia disso e ele respondeu: com minha antiga família, minha mamãe e meu papai, antes de eu morrer e vir morar com vocês.
Veja que a gente sabe que isso é aquela coisa da sensibilidade das crianças que traz a lembrança, traz ainda as crianças ainda brinca, né, brinca com o amiguinho imaginário. Então pode imaginar, não, talvez isso aí seja uma coisa só de criança, só uma fase. Talvez não. Como que as novas informações que está vindo já está trabalhando muito isso, pode ser que isso perdure, né? Pode ser que a gente já tenha essa nova humanidade, né? Seja só algo escasso, né? Um ali ou aqui, tal, né? Isso aqui tende a aumentar, né? Tem um caso aí que eu vejo as pessoas compartilhando muito, né? De uma criança que identificou o túmulo dela, né? Até o assassino. Eu estava cuidando de um menino de 5 anos que, do nada, disse: as ambulâncias vieram depois que eu fui atingido e todo mundo estava triste. 5 segundos depois, ele não se lembrava de ter dito isso, né? Então esse aqui é um caso de mediunidade, né? Algo bem espontâneo. Demos ao nosso filho o nome de um fuzileiro naval que foi morto em campo em que trabalhava com o meu marido. Um dia, quando ele tinha 3 anos, nós estávamos dirigindo pela base militar onde seu homônimo estava enterrado e nosso filho disse: eu estou enterrado lá no chão. Vocês sabem, desde quando eu morri lutando contra os caras maus com o papai antes de eu ser seu filho. Nós nunca havíamos visitado esse local da cidade antes e ele nem mesmo fazia ideia do que o cemitério estava lá. Então, o que pode ter acontecido nesse caso aqui? Né? A criança, né, o espírito que não está para nascer, ele influencia seus pais, né? Então ele pode estar influenciando os pais ao dar o mesmo nome que ele tinha na vida anterior, ou como o pai admirava lá o colega dele, né, deu o nome ali pro filho e o filho acabou canalizando quando chegou perto. Então assim, são várias N possibilidades. Minha sobrinha de 3 anos me disse que costumava dirigir. A menina de 3 anos costumava dirigir, né? Fala pra mãe. Isso aqui é engraçado, que pode ser o tipo de coisa assim que sempre acontece, né? Mas as pessoas não compartilhavam, não contavam e achavam besteira, coisa de criança, né? Inventando coisa, né? E assim, antigamente as pessoas não eram muito atentas ao que as crianças falavam, né? Só tá brincando, né? Não dava atenção, né? Eu mesmo, quando eu era criança, ninguém dava atenção, né? E largava as crianças lá brincando, né? Então pode ser esse o caso de ter poucos relatos antigamente, né? Talvez seja uma coisa até comum, né? Agora mais sendo evidenciada na nossa época, mas como isso não significa que seja algo comum, né, que sempre aconteceu, que não há mudança. Há mudança porque isso está sendo visto mais, está sendo evidenciado, né, compartilhado. Ela balançou a cabeça. Quando você for mais velha, eu acho, então assim, ela falou que costumava dirigir, né? Então a mãe falou: quando você for mais velha, eu acho. Então ela balançou a cabeça e respondeu: não, quando eu era adulta, né? Então como a criança fala que era adulta? Agora sou muito pequena. Eu relevei e perguntei qual era o carro dela. Ela disse em um tom mais seguro, um Chevy Camaro, né? 66. Os curiosos, vamos ver que carro que é esse. E ela continuou: era um bom carro, meu favorito, até ele bater. Posso assistir. Então ela já desviou, né? Cadê aqui as imagens? Aqui, ó, Chevy. Aí, ó. Tinha bom gosto, digamos. Mas ela bateu, né? Será que ela morreu aí no acidente? Provavelmente, né? Meu marido e eu brincávamos que nosso filho é meu pai reencarnado porque ele é exatamente como ele. Ele foi concebido 3 meses depois que meu pai faleceu de um ataque cardíaco repentino e nasceu com uma marca de nascença acima do coração. Como se não bastasse, as 3 primeiras letras do meu filho escreveu, que meu filho escreveu foram Guy. Nessa ordem, esse era o nome do meu pai. Eu estava assistindo o Grande Gatsby na casa da minha amiga e seu irmão de 3 anos começou a falar sobre ir em festas como aquelas sobre a crise financeira. Sim, ele usou exatamente essas palavras, o que aconteceu depois. Minha filha nasceu com problemas cardíacos e está muito doente. Um dia ela disse que sentia falta da versão dela não doente. Eu acho engraçado quando as pessoas fazem esse relato e pegam exatamente as palavras da criança, né? Porque é aquela palavra que vem sem contaminação, né, do que já é conhecido,
né? Então ela vai busca né, da forma mais simples de dizer, né? Ó, sentir falta da versão dela, não doente, né? Então ela tem uma outra versão, né? Já é uma forma, digamos, da alma ver a coisa, né? Opa, eu tenho um corpo, meu corpo antigo era melhor, minha família antiga, eu gostava mais da minha família antiga, né? Tem gente que fala isso, né? Minha mãe antiga era mais legal, minha outra mãe, né? A mãe se assusta, não, que isso, outra mãe, né? E já vai bate na criança, né? Digamos antigamente. Ah, perguntei perguntei o que ela queria dizer. Porque, então, você tem que explorar, né? Quando a criança fala isso, você vai lá e pergunta: nossa, o que você está falando? Tal. Não deixar de lado, não ignorar, né? Tá falando besteira. Perguntei o que ela queria dizer, porque ela já havia nascido doente. Ela disse: você sabe, eu, mas o outro, eu de cabelo ruivo. Né? Então ela até lembrava, ou seja, a criança lembrava, né? De como que ela era. Meu filho nos disse que a razão pela qual ele é o melhor amigo do seu tataravô, de 89 anos, é porque ele era sua irmã antes. Meu avô tinha uma irmã da qual ele era próximo e que foi morta por um motorista bêbado, bem antes de eu nascer. Observação: meu filho nem sabia da existência dela. Quando meu filho tinha 3 anos, ele falava sobre um shorts de surf, uma perua com painéis de madeira e alguém chamado Buba. Ele disse que costumava surfar quando era mais velho, antes de se tornar uma criança. Vivemos no meio oeste e ele nunca viu o oceano, muito menos uma prancha de surf. Meu filho de 5 anos me disse que quando era mais velho, se afogou em uma inundação. Ele disse: mas dessa vez eu estou aprendendo a nadar e as coisas serão diferentes. Veja, veja. Então ele nadou. Né? Olha que interessante, né? Aquela coisa de trauma, né? Você vê que já não tem mais, não pega mais aquela coisa de, porque a pessoa às vezes ela morre de certa forma e pega, né, trauma de situações parecidas ao que ela tinha morrido. Então quando fica aquela lembrança inconsciente, né? Então é como ele se lembrava que, bom, poderia ser um motivo para ele fugir, mas já não tem aquele trauma. Já vê que já é uma outra energia, né? Interessante. Eu estava cantando uma música para minha filha de 3 anos, que minha bisavó costumava cantar para mim quando eu era pequena. Minha filha sorriu, acariciou minha bochecha e disse: eu me lembro de quando costumava cantar isso para você, quando eu era sua mamãe e você era minha filhinha. Né? Então isso aqui eu peguei no site. Certamente, se as pessoas começarem a contar, elas vão ter muitas coisas. Se conversarem mais com as crianças, né, com seus filhos, e anotarem o que eles dizem, né, para quem tem criança nova aí. Acho que é uma oportunidade, né, de até aprender mais, né? E eu acho que o principal disso, a gente tem que começar a ver com naturalidade, né? Ainda tem muita brincadeira, ainda tem muita gozação, né? E às vezes as pessoas querem proteger as crianças, né? Não, para com isso, porque, né, vão zoar você, né? Mas a gente tem que começar já a encarar essa outra, né, essa nova realidade, né? O real, né? O que está acontecendo, e não tentar acobertar, né, ocultar, aquela coisa de mesmo que seja da melhores intenções de proteger, porque a gente já só vai estar fazendo o jogo da Matrix, que é ocultar. Então é isso, né? Essa foi mais uma parte das atualizações. E deixa aí meu e-mail, né? Deixa eu colocar aqui uma parte branca para botar o e-mail. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.